nós gostaríamos de aproveitar esse tempo de distanciamento social, onde cada um está recolhido, pelo menos a maioria, em seus aposentos, e que se nos apresenta uma oportunidade para aproveitarmos esse tempo numa breve reflexão. Humildemente aqui eu me coloco como uma pessoa que tem pouco tempo de conversão. Apenas quero compartilhar a leitura de algumas passagens bíblicas, porque gente que foi tocado, gente que nós que fomos modificados, nós sentimos prazer em cumprir aquilo que nos mandou o Senhor Jesus. Então, eu gostaria de começar de imediato, com o objetivo maior, que é compartilhar a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 8. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 17. Obras sem fé nada significam. Fé sem obras é morta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Disse-lhes Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, conforme lemos em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Religião vem do latim religare, significando religação, uma tentativa humana de se religar a Deus. E Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme João capítulo 14, versículo 6. A palavra é Deus tocando o homem na pessoa de Jesus Cristo pelo seu amor e sabedoria. Toda a palavra é cristocêntrica. Deus não nos criou irracionais, e nossa condição de seres racionais nos torna responsáveis por nossas escolhas. No entanto, após a queda de Adão, nossas escolhas serão conforme a nossa condição de pecadores, sempre erradas, subordinadas à nossa percepção lógica, ao nosso próprio julgamento. Cito alguns dos muitos exemplos de que a Bíblia é digna de plena confiabilidade. A Bíblia é o livro de maior credibilidade por possuir o maior número de fontes de comprovação textual, conforme estudiosos especializados na análise, interpretação e verificação da autenticidade dos manuscritos, possuindo somente o Novo Testamento mais de 20.000 fontes de comprovação textual e o Antigo Testamento, tendo além de outros documentos, fragmentos de milhares de documentos não bíblicos e bíblicos, entre os quais um rolo de pergaminho com 7 metros de comprimento, contendo todo o livro de Isaías em aramaico, datando de 100 a 335 anos antes de Cristo, além de fragmentos de todos os outros livros do Antigo Testamento, exceto de Esther. Esses manuscritos datam de 1000 anos antes do texto original
da Bíblia hebraica usado atualmente. Existem manuscritos, por exemplo, de César, 10 manuscritos, sendo a cópia mais antiga do ano 900 depois de Cristo. Temos 7 manuscritos de Platão, a cópia mais antiga datando de do ano 900 depois de Cristo. Aristóteles, 49 manuscritos, sendo o mais antigo do ano 1100 depois de Cristo. Ninguém questiona a existência desses homens. Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Platão, filósofo grego. César, primeiro imperador romano. Embora não tenha como objetivo ser um compêndio científico, a Bíblia se antecipou à ciência em várias de suas passagens. Em Jó, capítulo 26, versículo 7, lemos: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ora, isso é a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Vale salientar que o início da redação da Bíblia data de 3.500 anos atrás, 1.500 dos quais foi o período no qual os diversos livros que compõem o Antigo Testamento foram sendo consecutivamente escritos por homens unidirecionalmente conduzidos, ou seja, indicando uma fonte comum, que seria o Espírito Santo, e é o Espírito Santo. E 12.000 anos que se passaram após a conclusão da Escritura. Então, o que é que diz a lei da gravitação universal de Isaac Newton? Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. No livro de Jó, no capítulo 28, versículo 25, lemos: Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva. Ora, vento é gás em deslocamento na atmosfera. Portanto, peso de gás é pressão atmosférica. Ela só foi medida a partir do barômetro, um instrumento inventado pelo matemático e físico italiano Evangelista Torricelli, que inventou o barômetro em 1643. Também se refere esse versículo ao ciclo hidrológico. Em Isaías, capítulo, versículo 22, está escrito: Ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Ora, a ciência só se ocupou do assunto redondeza da Terra a partir e calculou e determinou através do geógrafo, matemático, gramático, poeta, bibliotecário, astrônomo da Grécia, Eratóstenes. Eratóstenes nasceu em Cirene no ano 276 a.C. e faleceu no ano de 194 a.C. na África. Aproveitemos este tempo de distanciamento, de isolamento social, para refletirmos sobre o tempo em que vivemos, atentando aos avisos que Deus nos envia, como, por exemplo,
no capítulo 24 do livro de Mateus, onisciência de Deus e responsabilidade humana, ou seja, um antinômio, termo usado pelos teólogos para se referir ao que o Senhor, em sua sabedoria, decidiu e devemos crer, embora não possamos entender. Nós não entendemos, mas cremos. Deus é soberano, perfeitamente justo, infinitamente sábio e poderoso, e não reparte sua glória com quem quer que seja. Passemos agora à leitura do texto bíblico que nós vamos compartilhar hoje. São dois textos, a parábola do semeador e a mulher samaritana. Vamos iniciar com a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse versículo 12 poderia ser entendido assim: ao que quiser ou tiver interesse em ouvir a palavra, ser-lhe-á dado entendimento. Mas aquele que não quiser ouvir sobre o reino de Deus, o pouco entendimento que tiver, lhe será tirado. Do mesmo modo, aquele que recebeu um dom de Deus e não pratica, esse lhe será tirado. Voltemos à leitura da explicação da parábola do semeador no capítulo, ao versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, conforme nós explicamos agora. No versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos
desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados com o mundo, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Passemos agora ao trecho da escritura do livro de João, no capítulo 4, que trata sobre a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Os judeus normalmente, eles não cruzavam a Samaria. Eles faziam um contorno através de uma região chamada Petréia, porque havia o judeu não tolerava o samaritano e criou uma versão, digamos assim, pirata, falsa, do judaísmo, construindo lá o seu templo e fazendo seus próprios sacrifícios e tendo seus próprios sacerdotes, copiando o judaísmo, o que os judeus não toleravam. Por isso, o judeu não cruzava a terra de Samaria. Ele fazia o contorno quando ele se dirigia da Judeia para a Galiléia. No entanto, observemos aqui o versículo 4 que diz, Jesus diz, e era-lhe necessário, João narrando, Jesus atravessar a província de Samaria. Por isso, nós comentamos no início que tem trechos de difícil compreensão, muitos de nós não compreendemos, o homem não compreende. Por exemplo, a onisciência de Deus e o livre-arbítrio. Se houver livre-arbítrio, não haverá onisciência de Deus. Porque se eu resolver ir ao mercado hoje e for escolher entre laranja ou banana, se Deus, que é onisciente, antes de criar o mundo, já sabia que eu em tal dia, tal data, tal mês, tal ano, iria ao mercado a tal hora e escolheria, por exemplo, banana. Nesse caso, eu não poderia escolher laranja, pois o que eu escolhesse, Deus já havia visto, e se ele havia visto, Deus não pode errar, ou seja, nós não tivemos arbítrio. Porque se nós escolhêssemos, seria algo que Deus já não tivesse visto, e não existe absolutamente nada que Deus não conheça. Mas o homem é um ser racional, isto não o isenta da responsabilidade por suas escolhas. Por isso é que esse versículo 4 aqui diz assim, João diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus era judeu,
Normalmente os outros deuses fariam o controle, mas Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, sabia que ali havia pessoas que constituíam o bom solo. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou melhor, das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Por que a Escritura aqui faz menção à hora? Porque a hora sexta lá se refere ao meio-dia, aquela região, a região árida, um deserto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Por que ela escolhera tirar água no horário mais quente do dia, quando as mulheres normalmente iam cedinho buscar água junto naquele poço? Porque esta que veio buscar na sexta hora era uma prostituta. E as outras mulheres no judaísmo a rejeitavam, ela se sentia rejeitada e humilhada devido ao preconceito existente na época. Pois nesse momento, nessa sexta hora, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, e aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
ele nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No versículo 39 do mesmo capítulo, que é o capítulo 4 do livro de João, versículo 39, nós vemos que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Portanto, conforme vimos, semeamos a palavra é a boa semente, então ela cai em diferentes solos, conforme o solo que ela cair, poderá dar bons frutos, dará certamente, conforme o solo, a 30, 60 e a 100 por um. Que a paz esteja com todos e que o Senhor Deus eterno os abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Ele o permitir.